Olá, é um prazer ter novamente a sua companhia aqui no TMTM. E olha, pessoal, eu vou dar uma dica, não saiam do sofá porque o programa está especial. A receita de hoje é propícia para um domingo de Páscoa. Hoje nós vamos fazer um camarão com catupiry e batata palha. Vamos aos ingredientes? Para essa receita, nós vamos colocar 800 gramas de camarão. Pessoal, apesar de a Swift não dar importância para o pequeno, eu vou fazer uma propaganda da Swift. Eu estou utilizando 2 pacotinhos dessa embalagem aqui. Todo mundo pergunta qual que é o segredo do sucesso. Além de ter amor, carinho e prazer no que você faz, são ingredientes de boa qualidade. E tanto no meu buffet, quanto na minha casa, quanto aqui no programa, geralmente eu uso os produtos da Swift. Então nós estamos utilizando 2 pacotinhos desse daqui. Nós vamos precisar de meia cebola ralada, 4 dentes de alho triturados, ketchup para dar um toquinho especial, um azeite de qualidade e catupiry. Eu estou utilizando da marca Scala, que na minha concepção é uma das melhores no mercado. Só um minutinho. Gente, vocês lembram que quando eu ensinei a fazer o creme de papaya com licor de cassis, eu utilizei o sorvete da marca O Sorvetão. E hoje, olha o que eu acabei de receber que a produção me entregou. Vamos ver. Abacaxi. E o que eu fiz a propaganda de banana flambada. Então você aqui da região de Sorocaba, de Salto, de Itu, que quiser conhecer o sorvetão, vai estar aparecendo aqui no GC o endereço de lá. Gente, eu quero agradecer a Eliane e ao seu Luiz pelo carinho. Um beijo enorme. Vamos colocar esse sorvete no freezer, né? Produção? Obrigado. Vamos começar a preparação do nosso camarão com catupiry e batata palha? É para já. Bom, pessoal, primeira coisa a se fazer é colocar um fiozinho de azeite de boa qualidade. Como vocês podem ver, eu estou utilizando o azeite galo. Nós vamos pegar a cebola e colocar juntamente com o alho para refogar. Aqui, pessoal, nesse momento, cada um dá o seu toquezinho e o seu truque. Para dar mais sabor ao nosso camarão, eu vou colocar ervas finas, e como eu canso de falar para vocês, orégano, porque o orégano é um antioxidante natural. Vamos aumentar um pouquinho esse fogo e refogar essa cebola com alho. Gente, eu sempre falo para vocês que eu tenho o hábito de pesquisar. Quando eu vou fazer uma matéria, quando eu vou
ver uma pauta para o programa. E, numa das minhas pesquisas, do camarão com catupiry e batata palha, eu descobri uma rotisserie que vende a R$ 249 o quilo. Então, você aí de casa, que está querendo uma rendinha extra, pode pensar nessa possibilidade, não é mesmo? Pessoal, estamos refogando a cebola e o alho. Agora a gente abaixa um pouquinho. Nós vamos pegar 800 gramas de camarão. Ele já vem descascado, ele já vem sem cabeça e viscerado, que é quando eles já tiram as vísceras. O segredo agora é que a gente não pode deixar muito tempo esse camarão cozinhando, para que ele não fique duro, porque ele ainda vai ao forno para gratinar. Então é coisa de 2, 3 minutinhos em fogo médio. É nessa hora que eu coloco um fiozinho de ketchup também, para dar um gostinho a mais. A gente vai mexer um pouquinho. Essa quantidade vai dar para servir de 3 a 4 pessoas. Como boa caiçara, eu vou dar uma dica para vocês. Quando o camarão começar a envergar, a fazer a curvinha, é porque ele está ficando bom. Vanessa, e o sal? Muito bem lembrado. Gente, esse sal é um sal que é feito por mim aqui em casa. Ele é sal grosso, com açafrão, tem vários ingredientes naturais. Ele é conhecido como sal de ouro. E num próximo programa eu ensino vocês a fazerem. A gente põe um pouquinho de sal. A gente vai dar mais uma mexidinha. Lembrando que a gente não pode cozinhar totalmente o camarão, para que quando ele vá ao forno para gratinar com catupiry, ele não fique duro. Então é coisa de 2, 3 minutinhos apenas. Mais um recadinho que eu vou dar. Você, mulher, ou até mesmo homens que se cuidam, nós estamos tentando trazer para o programa a doutora Joyce Russo. Ela é especialista há mais de 16 anos em estética avançada. E nós queremos fazer uma entrevista com ela. Então, eu aproveito a oportunidade para convidá-la e, é lógico, para mandar um beijo enorme para ela também. Joyce, um beijo e fica o convite. Olha, pessoal, como que está o nosso camarão? Alguns já estão no ponto, outros não. Então, a gente vai deixar mais um minutinho apenas para dar a continuidade no próximo passo. Eu já vou desligar esse fogo, que para mim está ótimo. Agora, vou deixar aqui um pouquinho. Nós vamos pegar um pirex e despejar o camarão com esse molhinho mesmo no pirex.
A gente acerta ele bonitinho. Gente, esse catupiry é uma linha profissional de 1,5 kg, mas você aí de casa, a gente sabe que o catupiry é uma marca e que nada mais é do que um requeijão cremoso. Ai, Vanessa, eu posso comprar aquele copinho de requeijão da Tirolês? Sem problema algum. Eu vou estar utilizando esse daqui da escala. Nós vamos fazer um furinho no bico dele e cobrir todo o camarão com catupiry. Ele fica um prato bonito e até mesmo sofisticado. Em buffet eu já servi em ramaquim como entrada da festa. Aqui a gente vai abusar mesmo do catupiry. Vem colocar em tudo. Ó, estamos cobrindo. Se ficar um outro espacinho sem cobrir, não tem problema, gente. A gente vai pôr mais um pouquinho aqui e aqui. Feito isso, nós não vamos cobrir com papel alumínio. Por quê? A nossa intenção é gratinar ele no forno. Eu vou mudar o meu forno para o dourar e ligar por aproximadamente 30 minutos, 20 minutinhos, a 180 graus. Como vocês podem ver na imagem, o nosso catupiry já está gratinado. Agora, nós vamos para a etapa final, que é o polvilhar a batata palha em cima. Pessoal, você pode usar a batata palha que você quiser. Eu gosto daquela extra fina. Eu acho que dá um toque de elegância, de suavidade que o prato merece. Então, ó, nós estamos colocando a batata. A dica é sempre após... Eu vou virar, tá, gente? Depois a gente arruma bonitinho. A dica é sempre após o catupiry, o requeijão cremoso, estar gratinado, para que mantenha uma crocância na batata. Então, agora a gente põe tudo. Aqui eu estou usando um pacotinho de batata palha. Pessoal, vai falar que esse prato não é um prato bonito. Você come com os olhos. E eu tenho uma produção maravilhosa que, enquanto esperava gratinar esse catupiry, fez um arroz fresquinho para que eu pudesse provar na frente de vocês. Pondo do ladinho do arroz. Agora, a hora verdadeira. Dessa maneira que nós fizemos, de deixar 2, 3 minutinhos só, ele cozinhando, ele refogando na panela, e uns 20, 25 minutinhos no forno, ele continua com a maciez que deve ter. Agora, pessoal, vocês me dão licença. Antes, mais um recadinho. Gente, você de São Paulo, Grande São Paulo, Sorocaba e região,
que tiver vontade de conhecer melhor os serviços do Buffet TM, é muito fácil. Acessa esse site aqui, que está aparecendo no GC, tmtmbuffet.com. Vai ser um prazer enorme atender todos vocês. Agora, gente, eu tenho certeza que a minha produção vai se deliciar com esse camarão e eu vou correndo para o estúdio do Carreira em Pauta para ter um papo descontraído com ela, Nayara Maia. Gente, até semana que vem e um beijo enorme para todos vocês. Diretamente dos estúdios do Carreira em Pauta, nós estamos com ela, Nayara Maia. Tudo bem com você, Ana? Olá, Vanessa, tudo ótimo e por aí? Tudo certinho. Na, hoje o tema é um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre a estruturação da empresa em si, né? Porque a gente sabe que muitas empresas abrem e têm uma vida curta. É por causa da falta de estruturação? Em alguns casos, sim. Existem outros motivos, mas a empresa, quando ela não estrutura os seus setores, os seus departamentos, tem uma tendência maior de não dar certo. Empresas pequenas, geralmente, não tem todos os setores. Então, tem ali funcionários multitarefas que exercem mais de uma função, então é mais reduzido. E empresas maiores, elas já têm uma gama de departamentos maiores. Uma empresa de médio porte, quais são os departamentos essenciais para essa empresa? Vai depender muito do ramo da empresa, mas os principais, geralmente, que a gente encontra é o departamento financeiro, porque ele vai estruturar os recursos para a empresa poder ter verba para funcionar. O departamento de RH, algumas vezes ele é terceirizado, outras é um departamento próprio. O administrativo, o comercial, ele vai analisar e captar os clientes. E dependendo ali do ramo, um setor operacional. Agora, Ana, não é, eu já fui, né, da indústria, vamos dizer assim, e não é difícil ter uma rixinha, né, que um departamento é mais importante do que o outro, etc e tal. Isso é muito comum realmente nas empresas? Sim, sim, porque, obviamente, né, cada setor, como reconhece o seu trabalho e a luta diária que vai sentir como mais importante. Porém, em uma empresa, todos os departamentos têm a sua importância e muitas das vezes eles são interligados. Então, por exemplo, quando o comercial ele faz a captação do cliente e realiza a venda, se for uma empresa que tem um setor operacional para executar, ou às vezes uma empresa que vende imóveis e tem a parte da entrega, ele tem que estar bem alinhado para o operacional ter condições de entregar aquilo que o comercial ofereceu ao cliente. Como um departamento financeiro, muitas vezes é interligado ao setor contábil da empresa. Então, eles se comunicam e eles precisam entender a importância de cada um, aonde o trabalho começa, por onde ele passa e aonde ele termina. E qualquer gargalo dentro de algum desses setores vai causar um gap no teu processo de produção. É como se fosse tudo uma engrenagem, né, Ná? Que os elos casam certinhos, né, para funcionar. Exato. Agora, Ná, ocorre muito isso também, né? De tempos em tempos, ou semestralmente, ou mensalmente, ou anualmente, das empresas fazerem reuniões de feedback. Seja um coffee break, seja uma festa de confraternização. Isso é bem saudável para a empresa, né? Sim, muito. Porque quando os departamentos eles existem e existe essa certa rivalidade interna entre eles, você fazer um momento descontraído junto com as equipes para elas
poderem se comunicar, elas poderem interagir entre si, é muito importante. Inclusive, nessas reuniões, o que eu indico muito é proporcionar um material ali para eles visualizarem justamente o processo por inteiro e o que cada setor faz para eles entenderem o serviço um do outro. Isso facilita muito na hora da interação. Porque, na verdade, todos os setores são interdependentes, né? Eles precisam um do outro. O que adianta ter a produção se não tem quem venda? O que adianta um departamento financeiro se não entra recursos? Exatamente. Todos nós, em algum momento, dependemos de alguém. E na empresa não é diferente. Porque quando o departamento não vai bem, e acontece, por exemplo, de fechar aquele departamento, isso muitas vezes interfere também nos demais. Porque se você não tem vendas, você não tem produção. Se você não tem produção, você também não mantém o teu efetivo. E Então, essa consciência e é onde a maioria das empresas acaba fechando, né? acaba Com fechando. pouco tempo. Agora, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta por curiosidade minha. Sim, Você, dentro do teu trabalho, que eu sei que não é só recrutadora, você também ajuda as empresas a se estruturarem? sim, na parte do do RH, na verdade, sim, a gente elabora todo um processo, uma reestruturação, ver quais os subsistemas que faltam dentro da empresa e ajuda na implementação. E também nos demais setores, consigo dar um auxílio de como precisa ser feita essa estruturação, material também de apresentação. Então, você aí, dono de empresa, gerente de empresa, que quer contratar os serviços da Nayara para te ajudar. Como é que faz, Nayara? É só acessar o Instagram? O Instagram, temos o WhatsApp e o LinkedIn. Gente, Forma de entrar em contato não falta. o Instagram da Nayara é Nayara e Maia. Esse aqui que está aparecendo no GC. Agora, na outro fato importante, né? A coluna Carreira em Pauta no awtvnews.com.br. Esse portal de notícia que está aparecendo aqui no GC. Você sempre faz um resumo e até implementa algumas coisas, né, Ná? Sim, eu costumo colocar algumas orientações de ações que as empresas podem fazer, ou os colaboradores, dentro do tema que a gente aborda na semana, eu também coloco na coluna. E olha, gente, a Ná, ela tem um cuidado, um carinho com essa coluna, que ela é a primeira de todos os quadros do Carreira em Pauta, do TMTM, em colocar a coluna dela no ar. Geralmente na segunda-feira. Acesse, você vai gostar. Quer se despedir deles, Ná? Um beijo para todos. Acompanhem sempre a atividade dos seus colegas, é uma dica também que eu dou. Procure entender como que é o processo de cada um, que o teu processo também vai fluir de uma forma muito melhor. Gente, agora eu vou correr para o estúdio do Minuto Pet para me encontrar com a médica veterinária Evelyn Daphne. Gente, eu saí correndo do estúdio do Carreira em Pauta e vim encontrar com ela, a nossa médica veterinária Evelyn Daphne. Estamos dando início a mais um quadro Minuto Pet, não é isso, Evelyn? Isso mesmo. Obrigada por me receber de novo. Gente, é um prazer estar com essa mulher. Ela é uma sumidade no assunto e ama os pets, o que é melhor. Não é só o dinheiro, né, Evelyn? Não, tem que ter muito amor pelos bichinhos. E a gente tem de sobra, né? Com certeza. Hoje é um tema muito delicado que nós vamos abordar. Tá? Não saiu nenhuma nem duas notícias de cachorro, no caso, cachorro, tá? Que ou foi levado para tomar banho em tosa e faleceu, ou numa viagem de avião foi colocado naquelas caixas de transporte e também veio a falecer.
Então nós vamos falar sobre hipertermia, isso é? Isso mesmo. Hipertermia é quando o aumento da temperatura corporal é acima do normal. E aí o cão, ele faz a troca de temperatura dele só pela patinha dele, pelos coxins e pela boca, pela língua. Então já é um pouco deficiente, né? E aí quando eles são submetidos a altas temperaturas, por exemplo, que nem você comentou, leva no pet shop, eles põem aqueles secadores, né? E não tem aquele cuidado. Ou quando eles são transportados num lugar pequeno, sem refrigeração ou água, né? Ou até mesmo a caixa de transporte adequada. Isso. Existe um tamanho de caixa para cada raça. Para cada raça. Só que às vezes a pessoa quer economizar e coloca um pastor alemão dentro de uma caixinha número, sei lá, 3, 4, Isso. que são as pequenininhas. Ou quando deixa dentro do carro com os vidros fechados. Ou faz exercício na hora errada, vai passear com o cachorro na hora errada. E aí o que acontece, Ivan? Eles não conseguem fazer essa troca de temperatura para manter no nível normal. E aí aumenta muito e aí eles começam a passar muito mal. Então assim, a gente está até como um alerta para a gente sempre estar tomando cuidado, deixar em lugar sempre à sombra, sempre com bastante água, sempre ver até onde que o seu cachorro quer fazer o exercício. Não, e uma dica que eu vou dar, você que gosta de passear no parque, fazer sua caminhada, sua corrida e leva o seu pet, você não leva a sua garrafinha de água, você não toma um refresco no parque, leve também para ele. Como a gente tem uma foto aqui, gente, no nosso slide, ó, essa foto aí, ó, mostra exatamente isso. Isso. Cuide do seu pet, assim como você cuida de você, né? Quando você for passear, coloca a mão no chão, no asfalto, para ver se tiver muito quente para sua mão, imagina para a patinha deles. Não dá. E aí, se acontecer deles ficarem, que daí eles começam a entrar em choque, né? Então, eles podem ter convulsão, eles podem ter tremores, eles podem perder a lucidez. Então, eles começam a babar muito. Então, assim, um primeiro socorros é você colocar ele num lugar bem arejado, colocar água fria, mas não gelada, jogar água fria em cima, pegar panos e colocar panos molhados Úmidos, em cima, né? Colocar um ventilador, mas não direto na boca, colocar no corpo e tentar esperar ele dar uma resfriada. Assim que ele voltar ao normal, se vocês conseguirem, né? Não tira a parte de levar direto para um vet para ver se teve algum dano em algum órgão, se ele precisa se hidratar. Lógico que pode, eu acho, né? Dá algum dano neurológico? Pode sim, porque esse aumento de temperatura, ele afeta tudo, né? Órgãos, então de repente se ele tiver uma convulsão pode afetar. Então assim, você faz os primeiros socorros, mas não tira o fato de você correr depois pro veterinário e fazer todos os exames para ver se está tudo certinho. Porque é uma coisa que a gente vê hoje em dia, a gente vê vários vídeos na internet e é bom a gente estar alertando, porque de repente o primeiro socorro salva uma vidinha que está nesse ponto, né? Não, gente, e assim, um outro alerta que eu vou dar. Quando você levar o seu pet para tomar um banho, para fazer uma tosa, procure acompanhar, procure ficar presente. Geralmente, em pets grandes, existe uma salinha de espera. Porque numa emergência, até mesmo você, pelo vidro vendo, você vai ver que seu bichinho não está normal, que está acontecendo alguma coisa. Porque imagina só o profissional que dá banho, o tosador, eles estão com vários animais ali. Então, não é desculpa, tá, que eu estou dando. Mas para eles ficarem atentos a todos, não são todos os pet shops que têm o número de funcionários necessários. E é bom sempre você levar em alguém da sua confiança, né? Indicação, né? Isso, levar, ver se seu bichinho volta feliz. Agora, Evelyn,
você aí de casa que nos acompanha, você sabe que a gente está vindo de uma série falando sobre as raças caninas. E nós já falamos sobre o Pug, o Spitz, O Golden, o Golden. Pitbull. Então, assim, o Pug e o Spitz têm o narizinho mais achatado. Sim. Eles são mais suscetíveis à ter hipertermia? São os cães grandes, de grande porte, e os braquicefálicos. São todos os que têm o focinho achatado. Pug, Shih Tzu, o Lulu também, porque ele é achatadinho, né? Piquenês. Piquenês, Eu tenho piquenês, por isso que eu lembrei. Todos esses de focinho curto, eles fazem uma troca de temperatura menor, então eles são mais susceptíveis. Então, pessoal, você aí de casa, quem está gostando do tema, que quer se aprofundar mais, faz o seguinte, entre segunda, terça, no mais tardar quarta-feira, a Evelyn vai estar falando sobre isso no blog Minuto Pet, na awtvnews.com.br. Está aparecendo aqui no GC. E você pode estar lendo, se aprofundando e faça seus comentários, mande as suas perguntas, Suas dúvidas. O que vocês quiserem. A gente vai ter o maior prazer em responder. A gente não, é mais a Evelyn, tá? Porque cada um no seu quadrado. Eu vou responder todos. Pode mandar foto dos bichinhos também, Com que a gente certeza. coloca aqui no telão para vocês. O WhatsApp da produção tá aparecendo aqui na tela. A gente quer ver o seu bichinho. E você, é lógico, aqui nesse telão. Pessoal, Evelyn, quer se despedir? Um beijão, até o próximo programa. Agora, eu vou falar o seguinte, eu quero mandar um beijo especial pro pessoal da AWTV e o pessoal da 40GTV. Gente, obrigado, um beijo enorme e eu espero vocês semana que vem aqui no Minuto Pet. E agora, fiquem com Tá no Astral com Nanda Costa. Você já reconhece esse cenário, né? É isso mesmo, está começando mais um Tá no Astral com ela, Nanda Costa. Tudo bem com você, Nandinha? Tudo ótimo, espero que tudo ótimo com todo mundo aí de casa. Tudo bem com você, Vanessa? Eu tô bem, graças a Deus. Hoje o tema é um pouquinho pesado, né, Fê? A gente vai falar um pouquinho sobre proteção nesse momento, né? Porque se faz, você sabe, né, Vanessa? Pessoal, nós estamos na época da quaresma. A quaresma é uma época, explicando a grosso modo, que né, o povo permanece nas trevas por 40 dias, né? Quem que não tem uma avó que não lembra que tampava as imagens, né, Fê, dos santos nessa época com pano branco? Eu mesmo lembro, minha mãe fazia isso. Alguns não comem carne vermelha. Existem N tradições, dependendo da cultura de cada um. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a quaresma e as maneiras de se proteger. Vamos lá, Fê? Isso. Então, a gente intensifica um pouquinho mais agora na quaresma, porque ainda que talvez você não seja cristão, a gente tem que dizer que agora, neste momento, né, o mundo está vibrando essa situação. Então, é legal que a gente tenha um pouquinho mais de proteção no geral. Então, a gente separou uma dica de banho, uma dica de proteção para sono, que é bem legal, porque né, a gente fica mais vulnerável no momento do descanso. E ó, Fê, essa dica que você vai dar hoje, eu tenho embaixo da minha cama. E olha, Isso. gente, o meu sono é bem tranquilo. Agora, Fê, antes disso, você como taróloga, você sente alguma diferença na leitura das tuas cartas quando você abre o baralho nessa época do ano? Então, geralmente elas são um pouco mais, como é que eu vou te dizer? Um pouco mais amenas no sentido de, tipo, parece que as coisas não vão se desenrolar logo, né? Parece que é um momento em que a vida das pessoas em si tende a ficar um pouco mais retraída, um pouquinho mais travada, né? Parece que é uma coisinha que puxa, que a gente estaciona um pouquinho nesses 40 dias. Você Né? sabe, Fê, eu tava conversando com um rapaz que ele abre jogo de búzios.
E ele falou que nessa época da quaresma, o abrir o jogo de búzios é muito confuso, é muito conturbado, porque você escuta várias vozes. Por isso que eu fiz questão de perguntar se no tarô também é a mesma coisa. Então, é porque os búzios geralmente eles falam muito mais com a parte de espíritos que auxiliam nesse momento. Quando a gente está falando de cartas, tem um pouco mais do teu subconsciente e da tua espiritualidade mesmo, colocando na mesa o que tu deveria saber nesse momento. Né? Então, muda um pouquinho, mas tem, por exemplo, gente que não põe búzios nessa época. É bem normal. Tem muita gente que trabalha nessa área, nesse momento eles dão uma paradinha, justamente porque pode ficar confuso, né? Tem trabalhos que não são feitos nesse momento, mesmo para prosperidade, por exemplo, que é melhor que se espere passar, né? Verdade. Agora, Então, Fê, por isso que é bom a gente sempre ter uma proteção, né? E nada mais, para quem acredita, vou deixar isso muito bem claro, tá? Para quem acredita, ter a sua vela de anjo da guarda acesa, para iluminar os teus caminhos, né? pelo menos uma vez na semana, a gente acende aquela vela, intenciona ela para o teu anjo da guarda. Eu gosto de colocar assim, do ladinho da vela do anjo da guarda, colocar um copo d'água. E aí aqui também tu pode colocar uma colher de mel, uma colher de açúcar, ou nada, ou só água também. Fefe, E sabe o que eu aprendi? Você que pode me ajudar aí? Porque, pessoal, é um tema que eu amo, tá? Esse termo, esse lado místico, oculto. Eu aprendi que quando a gente vai acender a nossa vela de anjo da guarda, geralmente a gente coloca um pouquinho de açúcar. Por quê? Levando para o lado da Umbanda, do Candomblé, quem é filho de Oxóssi pode ter ziquezira se for colocado mel. Você sabia disso? isso a gente tem para quem, por exemplo, tem N situações, como tem cada um dos orixás, tem algumas particularidades que dá ruim, né? Então, claro, mel é para quem pode pôr o mel. Quem não pode pôr o mel, pode pôr açúcar, né? Mas o que E importa é eu, por iluminar o exemplo, caminho. nessa época, eu não gosto nem de colocar nenhum nem outro. Eu prefiro boldo. Olha, eu tenho 3 folhinhas de boldo pequenas aqui. Porque eu acho que essa água vai ficar do lado da vela do anjo da guarda. E eu quero que ela filtre muitas energias negativas. A gente sabe que uma das coisas do banho de boldo é limpeza também, né? E proteção. E como a gente está falando, por exemplo, o boldo é uma erva regente para Oxalá, por exemplo, que seria Jesus, que seria Deus em outras religiões. Então a gente quer ir mais perto da gente, pelo menos a energia dele. Então eu gosto de colocar boldo nessa época. Mas eu acho que é muito aquela coisa, Vanessa, sentir, sabe? Olha para a tua cozinha, para as tuas plantinhas e sente o que tu tem desejo de colocar nessa água do lado da vela. Se não sentir desejo, não coloca só água. Fefe, até mesmo, sabe uma coisa que eu gosto? Arruda. Também. É uma área de proteção maravilhosa, a ruda. Não é tão aconselhável a gente tomar banho, tipo, com frequência, né? Mas a cada mês, assim, dá pra gente tomar um banho de arruda para tirar, assim. E é ótimo, a gente não sai com uma sensação de ombro levinho. Sai. Parece que sai, assim, né? Fê, É muito bom. quem que, né, geralmente em cidade do interior tem muito isso? Os benzedores, né? Benzedeiros. Gente, eu conheci em São Roque um senhor, ele tem seus 80 anos, o seu Tião. Um beijo enorme pro senhor, seu Tião. Ele benzia com a arruda. E você sabe o que é mais impressionante? Ele pegava a arruda do pé na hora, te benzia. Ainda, algumas pessoas que não conhecem ficam, né, desconfiadas. Mas, gente, não tem como uma pessoa que está rezando o Pai Nosso e o Credo te desejar o mal para te limpar, né? Vamos dizer assim. A arruda saía retorcida, Fê, ela sugava toda aquela energia pesada que te acompanha, sabe? É muito legal. Então eu gosto muito da arruda. Uhum.
Olha, Eu Fefe, gosto do cheirinho da arruda também, né? também. Fefe, vamos lá para sua dica de proteção para quaresma. Então, a dica é, como eu falei, o sono da gente fica um pouco mais. A gente, durante o dia, a gente até consegue saber. Mas, às vezes, durante a noite, não tem muito como se proteger. A gente está dormindo, né? Então, a dica é colocar 2 espadas de São Jorge, mas poderia ser de Santa Bárbara também, tá? E intencionar embaixo da cama em cruz, assim, em X, né? Mas aí tu já coloca pensando assim, opa, que é uma erva que tu tá colocando embaixo da tua cama para tua proteção. Para quem é mais das religiões matrizes africanas, né? Tipo, é uma espada para algum proteger. Para quem é mais católico, por exemplo, é para São Jorge. E para quem não tem nenhuma pensa diferente disso, não há problema, gente. É uma planta que foi Deus, nosso Criador, que fez pra gente, que ela tem um formato de espada, então logo ela corta energias ruins que estejam por aqui. Então tu pode só intencionar e pedir para a própria erva que limpe e mantenha limpo os teus sonos, os teus sonhos, que te proteja durante a noite quando tu não tá apto a se proteger. Fê, essa daí eu vou falar por mim, eu tenho. Dá até na época de trocar, porque a gente tem que também trocar, né? Não é só deixar lá e esquecer. E, Isso, gente, agora na quaresma toda semana, né, gente? Porque a gente tem que cuidar um pouquinho mais. Então, assim, troca toda segunda. e olha, essa dica de simpatia que a Nanda deu é maravilhosa. Eu faço, a minha cama é box, então entre o box e o colchão, eu coloquei as espadas. Eu posso garantir que a gente dorme muito bem. Faça você em casa também, experimente. Pessoal, e essas foram as dicas da Nanda para enfrentar essa época da quaresma, que graças a Deus já está terminando também, né, Fê? Já tá acabando. E assim, o momento da escuridão e da introspecção também é importante para a gente repensar, né? Para a gente pensar no como a gente vai agir agora em diante, É a busca do como é. próprio autoconhecimento, né, Fê? A gente usa essas épocas específicas para o nosso eu interior, né? E isso é o momento mesmo da gente ficar mais na gente mesmo, assim, pensando sobre a gente mesmo e se fechando um pouquinho mais, né? E é importantíssimo para o autoconhecimento. Agora, Fefe, vamos falar mais uma dica antes de você se despedir do pessoal. Gente, você chegou na metade do quadro e se interessou pelo assunto? Não tem problema. É só você acessar awtvnews.com.br, que é o portal de notícias do grupo AW de comunicação, e toda essa nossa conversa, esse nosso bate-papo vai estar no blog da Nanda Costa, tá no Astral. Não é isso, Fê? Isso mesmo, tá tudo lá. Então procurem a gente lá, leiam com carinho e a gente aguarda vocês na próxima semana. E eu quero perguntas. E além, Fê, de lerem com carinho, façam seus comentários. Você sabe de mais alguma dica? Coloque ela também. A gente vai ler, vai responder. E com certeza, essa troca de conhecimento é a melhor coisa que existe. A gente está aqui para aprender com vocês também. Fefe, se despede deles? Então, gente, eu espero que todos vocês tenham uma quaresma tranquila, né? Tenham um pouco de paz e paciência para passar por esse momento. E que a gente vai sair dessa e vai voltar a energizar de novo, as coisas vão começar a andar. Então, a questão agora é ter um pouquinho de paciência, eu desejo essa paciência a todos. Eu adoro vocês, eu espero vocês na próxima semana. Mandem perguntas. E você já sabe, gente, Guruxa Oraculista. Esse é o Instagram da Fê. Então, vocês sigam, encham ela na caixa de mensagem, programem uma leitura completa de baralho, de tarô. E eu só posso pedir que vocês também me acompanhem nas redes sociais, no @VanessaMaiaReal. Tá aparecendo aqui no GC. E vocês já sabem, nosso encontro semana que vem já está marcado. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até semana que vem.